Bom dia, queridos, estimados irmãos. O Apocalipse, fácil. Vamos explicar as palavras do Apocalipse passo a passo durante estes meses que vêm pela frente, decifrando as profecias passo a passo. O Apocalipse, fácil, muito fácil. O Apocalipse, fácil, decifrando as profecias. Sejam bem-vindos. Vamos começar com um hino muito conhecido, o hino 141. Exatamente. Vamos então começar. Está? 3, 2, 1. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará, breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já se fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Vamos orar, vamos aqui pedir a Deus que nos abençoe com a sua presença, com os seus santos anjos e com o seu Espírito Santo. Querido Deus e nosso Pai, que está nos altos céus, que habitas com o contrito e com o aflito do seu coração, no seu coração. Habita, Senhor, aqui também na voz e na vida. Habita, Senhor, aqui na voz e no coração do nosso servo, do teu servo, aqui representado por mim. Que a minha humildade apareça e que Jesus vá à frente, que seja revelado Jesus Cristo. Ajuda-nos a compreender o Apocalipse. Revela-nos a Bíblia passo a passo, fácil, muito fácil, com a ajuda do teu Espírito Santo.
Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Então, queridos irmãos, queridos amigos, gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos, dar um caloroso abraço, saudações cordiais cristãs de Fernando Ferreira. Aqui é a minha casa, como estão a ver, estou num dos quartos dos meus aposentos e vou já contar uma passagem bíblica. Vamos já então à passagem bíblica de hoje, que se encontra em Jeremias. Vamos lá ler em Jeremias. Peguem nas suas Bíblias também e comecem a fazer os apontamentos que eu vou-vos dar, que vai ser interessante, explicando a Bíblia, a profecia, Apocalipse, fácil, fácil. Capítulo 12 de Jeremias, versículo 5. Se te fadigas correndo com homens, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Eu queria aqui falar da enchente do Jordão. E onde é que a Bíblia está cheia de histórias, fala da enchente do rio Jordão. No Apocalipse tem algumas passagens para nos ajudar a compreender a enchente, de buscar esta profecia. Vamos usar o método histórico. Isto quer dizer, vamos ler algumas passagens bíblicas na história para compreender as profecias da Bíblia. Não há uma página que fale sobre um assunto em concreto. Elas estão espalhadas pela Bíblia fora e há um texto em Isaías 28:10 que diz assim, apontem aí, Isaías 28:10, que diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Portanto, a Bíblia é um conjunto de fragmentos, de textos que falam das mesmas coisas em várias histórias de um assunto. Então vamos lá destilar, vamos espremer o pão e sair o sumo desta passagem. Se te afadigas correndo com homens que vão a pé, como é que poderás competir com cavalos? É uma figura, isto é uma figura de estilo, é uma parábola. E depois diz, a parte que vamos estudar é numa terra de paz, muita paz, não é? Penso que não, mas numa terra de paz, que aqui não é, deve ser noutra. Numa terra de paz, estás confiado, estás confiante, não é? Mas que farás na enchente de Jordão? Pois já chegámos quase à enchente do Jordão. O que é a enchente do Jordão? Queridos irmãos, estimados amigos, eu gostaria de contar uma história, antes de abordar o tema, uma história desta parede. Esta parede tem uma história, vocês estão a ver, não é uma parede qualquer, é um memorial da criação. Um memorial da criação. Estão ali Adão e Eva, estão no paraíso, sublinho que foi feito por mãos de artistas que tinham o seu dom, não é? E um paraíso simbolizado pelas duas árvores, o jardim, o rio ou o mar e o casal Adão e Eva. E aqui começa uma história. Já vou contar então a história. Dois senhores de uma igreja qualquer, em primeiro lugar, quero dizer que gostaria de vê-los mais novamente aqui, ou várias vezes aqui em casa. Eles vinham aqui visitar, diziam: oh, onde está o seu marido? O Fernando, ele é boa pessoa, ele gosta de falar comigo, eu gosto de falar com ele. E pai, eu gosto de falar com ele. E eles vinham então falar comigo.
Só que eles vinham me trazendo a mensagem da igreja deles. E eu já sabia o que eles vinham. E eu deixava-os entrar, vinde ver. E então eu trazia-os aqui ao memorial. E mostrava-lhes, olha, sabem o que é isto? Eles ficavam assim um bocado, não sabiam o que havia de dizer, iam-se embora. E foram-se embora e nunca mais voltaram cá. Isto para dizer, queridos irmãos católicos, protestantes, evangélicos e da vossa igreja, se vocês deixaram de ir à vossa igreja, estão a fazer mal. Ide. O meu propósito não é de trazer-vos para a minha igreja. Esse não é o meu propósito. O meu propósito é dizer, ide à vossa igreja e aprendei também. Eu também vou à minha igreja e aprendo. Nisto tudo, agora, vamos então estudar a Bíblia. Dou-me licença que abra mais um versículo bíblico. E o que é uma enchente? Uma enchente. Vamos ver a causa e o efeito das enchentes que aconteceram ao longo da história. Vamos ver só duas que têm a ver uma com a história bíblica e outra tem a ver também com a história profética. Mas é duas histórias bíblicas. Eu ia me concentrar e ia dizer o que era uma enchente. Sabem o que é uma enchente? Uma enchente é uma corrente, uma levada de água que é natural às vezes. Uma barragem a descarregar água, ou muita água que choveu, e a água é muito, não comporta, e o rio transborda, muitas vezes. E também pode ser no mar uma grande tempestade, uma grande enchente de muitas águas. Subindo as águas do dilúvio também foi uma grande enchente. Foi Jordão, foi tudo, foi o planeta todo. Então, isto quer dizer que pode haver muitas tempestades, em primeiro lugar, muitas tempestades com água. Naufrágios. Agora vamos falar em naufrágios. Cabe a mim saber onde está um naufrágio na Bíblia. Nisso podem apontar para Apocalipse, para 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 11, aliás, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 25. Diz São Paulo, três vezes fui aceitado. Coitado do apóstolo Paulo, 3 vezes sendo aceitado. Isto tudo tem a ver, vocês vão ver ao fim, e já agora estão a ver, que tem a ver com naufrágios, com enchente. O apóstolo Paulo passou esta enchente, a enchente do Jordão. Olha, reparem, vamos estudar. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado e 3 vezes sofri naufrágio. Está a ver? 3 vezes. 3 naufrágios. 3 naufrágios. Nós não poderíamos dizer quantas vezes o mundo já naufragou, quantos navios, mas mais de 1000, mais de 1 milhão, se calhar, de naufrágios no mar, nas águas, nas enchentes, nas churradas, nos dilúvios, por aí fora. Portanto, mas o apóstolo Paulo sofreu só ele 3 naufrágios. E também uma noite e um dia passou pelo abismo, que é o vale da sombra da morte, que andar lá embaixo, no abismo, às escuras, de dia e de noite. Que lá era de dia, mas não se via o dia. Era um abismo. Agora, estudar esta é a história, e agora vamos à profecia. Isto cumpre-se também nas pessoas, nas profecias. Decifrar o naufrágio em terra seca. Esta parte é interessante, muito interessante, que nos vai ajudar a compreender o Apocalipse fácil. Lá daqui a 1 minuto estarei lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência.
rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. É uma advertência, é uma advertência, é uma advertência, é uma advertência, é uma advertência. E quando é uma advertência, o apóstolo diz: devemos conservar a nossa fé e a boa consciência, rejeitando qualquer coisa que fizeram, a qual faz rejeitando, ou seja, ele diz rejeitando a qual alguns fizeram, rejeitando a fé e a consciência, rejeitaram, naufragaram na fé. Então, rejeitar a fé faz com que a pessoa naufrague, ou seja, um naufrágio. E quantos naufrágios conhecemos na Bíblia? Aqui diz alguns, no versículo 20. E entre estes foram Himeneu, andava com o apóstolo Paulo, e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, diz o apóstolo Paulo, para que aprendam a não mais blasfemar. Estes naufragaram e foram expulsos da congregação do apóstolo Paulo. Quem é que naufragou? Foi Himeneu e Alexandre. São duas pessoas que aqui chama a atenção que eles naufragaram na fé. Então o que é naufragar na fé em Apocalipse? Vamos ler o texto em Apocalipse 17:5. Apontem aí mais este texto, que disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, não, são povos, agora esta parte é que me interessa, são povos, são gente, não é? Multidões, e nações, e línguas. Então, o que é as águas? Onde é que as pessoas se naufragam? É nas muitas águas. E o que são as muitas águas? Povos, nações, línguas, tribos, muita gente. Então, nós podemos aqui confirmar que a naufragar é, profeticamente aqui, é nas muitas águas. O que é as águas? São os povos. E fala aqui de uma palavra que as águas que viste são as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos. Portanto, as águas que vistes são povos. As águas que estás a ver, as multidões que estás a ver, são povos, as águas. Então as pessoas estão a naufragar, muitas delas, no mundo ocidental, oriental, neste mundo capitalismo, neste mundo marxismo, neste mundo sem Deus. Quero já dizer que este vídeo será visto por irmãos e por irmãs e por todas as confederações de igrejas. E eu não estou a dizer mal de ninguém. Só estou a dizer que há um perigo de naufragar na fé. Então qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Será que vamos naufragar no grande mar, na grande maré deste mar, deste mundo, dos povos, de gentes? Muitos são chamados, eu sou um deles, eu fui chamado. São chamados, mas poucos são salvos ou escolhidos do grande naufrágio, como Noé foi salvo do grande naufrágio. Temos a história de Noé, que ele chegou ao dilúvio. Onde é que ele estava? Estava dentro da arca. O que é estar dentro da arca? É guardar a fé. Eu vou ler o último texto que tenho comigo do Espírito de Profecia. Vou ler só um texto que eu marquei, que sublinhei. Está aqui. É o único texto que fala assim: vivemos nas cenas finais da história da Terra. Vivemos nas cenas finais da história desta Terra. Já são horas do fim do tempo.
A profecia cumpre-se aos nossos olhos rapidamente. As horas de graça, quer dizer, as horas da salvação, as horas da graça, de graça, escoam-se depressa. Estão a ver? A escoar o tempo. Não temos tempo, nenhum momento sequer, para perder. Ninguém diga em seu coração ou por suas obras: ah, meu Senhor tarde virá. Mateus 24, 48. A seguir, Ellen White escreveu que a mensagem da breve volta de Cristo ressoa em fervorosas palavras de advertência. Cristo virá logo. As multidões naufragarão na fé. Muito vos vão naufragar na fé. E você? Não seja um deles. Você acredite em Jesus. Aceite Jesus. Caminhe com Jesus. Vamos terminar com o hino 427. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha que seja a dor que ti. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso em ti, teus braços dão. Meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Planos AB Ativo Banca sua conta agora com novos sabores. Bom Deus e nosso Pai, mais perto quero estar de ti, mais perto queremos estar de ti, pois em breve o tempo da angústia vai submergir as águas do dilúvio, da enchente dos povos, das nações e das línguas, da confederação popular, das religiões, vão querer abafar os fiéis. Ó Senhor, que a gente esteja em pé,
que a gente esteja de boa consciência e que a nossa fé esteja arraigada em Cristo, que ela seja sólida em Cristo, na Tua palavra está escrito. Obrigado, Senhor, porque Tu estás ao comando das nossas vidas e comanda, Senhor, as nações para a Tua volta de Jesus, para que tudo aconteça em breve. Tu te peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.